O professor Diego vai falar sobre a pesquisa invisível, a pesquisa matemática invisível. Um currículo breve dele, o currículo dele não dá para ler amanhã, é pouco. Nenhum deles, aliás, tem um currículo pequenininho não, o currículo de todos é impressionante. Mas o professor Diego, resumidamente, é bacharel aqui pela UFC em matemática, tem mestrado também aqui na UFC, é prata da casa, né, como se diz, usando o clichê, tem doutorado pela Universidade de Texas em Austin, e pós-doutorado pela Universidade de Iowa. O professor Diego trabalha com equações diferenciais espaciais elípticas. O que é isso? Ele vai dizer aqui em 2 minutos. Tem interesse especial por problemas de fronteira livre, teoria geométrica medida e cálculo das variações. Tudo isso aí é um palavreado que vai fazer sentido daqui a 1 hora, por enquanto não. Então, professor Diego, por favor. Agradecer ao Jorge pelo convite. Para mim é um grande privilégio estar aqui conversando com vocês hoje. Não passar da hora de tempo. Como eu estava dizendo, para mim é um grande privilégio estar falando com vocês aqui hoje, principalmente porque o auditório tem muitos alunos, né, do ensino médio, suponho eu. Então isso é um privilégio poder falar para vocês. E o que eu vou tentar fazer aqui é um bate-papo, tá? Um bate-papo. Na verdade, eu planejei uma conferência longa com muita informação, mas eu posso facilmente adaptar dependendo da circunstância onde eu me encontro, tá? Então eu vou considerar isso como bate-papo. Eu queria começar fazendo um pequeno preâmbulo, né? Há muito tempo atrás, eu estava ali no lugar onde vocês estão, me lembro quando eu fiz vestibular para a UFC, há alguns anos, não muito poucos anos atrás, e assim, uma coisa me chamava a atenção naquele tempo, e continua me chamando hoje, essencialmente 20 anos depois. Meu interesse por matemática apareceu no ensino médio, né? Eu me envolvi tardiamente com as Olimpíadas de Matemática, e meu interesse apareceu por volta do 2º ano científico, à época, né? E me envolvi, cheguei a participar de algumas Olimpíadas e realmente foi o que me encantou e eu decidi estudar matemática. O detalhe é que, mesmo sendo um aluno muito interessado por matemática, eu não tinha a menor ideia, o julgamento que eu tinha, a visão que eu tinha de matemática era completamente diferente do que a matemática é de fato, né? Então eu entrei na universidade, no curso de bacharelado em matemática, comecei a estudar, me deparei com um mundo que eu sequer supunha que existia, e para minha sorte eu gostei do que encontrei, mas podia não ter sido assim, né? Então assim, é curioso, né, que um aluno que já tinha interesse por matemática, estava envolvido com as Olimpíadas de Matemática, né? E isso não chegou a mim, a informação do que era matemática. Por que não chegou a mim? Não chegou a mim que a matemática era uma atividade de pesquisa, né? Porque o que a maioria das pessoas tem na cabeça, né, fora da universidade, até mesmo dentro da universidade, em áreas distantes da matemática, é que a matemática é aquela ciência morta, né? É aquele negócio que Pitágoras provou há 2000 anos atrás, né? É aquele binômio de Newton que faz um tempão que Newton provou e está lá. E aí os matemáticos estão fazendo o quê? Tem um departamento de matemática na universidade, tem esse pessoal passa o dia fazendo o quê? Encontrando maneiras mais rápidas de calcular o binômio de Newton, né? Coisa dessa. Então isso faz parte, a matemática não faz parte do ideário, né? Das pessoas, na cabeça das pessoas, na percepção das pessoas, né? Então, assim, a minha ideia é tentar, em alguma medida, mitigar um pouco isso e tentar fazer vocês perceberem, chegarem a uma percepção de que a matemática, na verdade, ao nível de pesquisa é intensa, o progresso na matemática acontece de modo diário. Quer dizer, o que vocês aprenderam como teorema de Pitágoras, teorema do binômio de Newton por muitos anos, né? Todo dia são provados uma quantidade imensa de teoremas novos, cujas aplicações são das mais diversas possíveis em várias áreas do conhecimento, chegando à medicina, chegando em engenharia, chegando em biologia, chegando em química.
né? Mas, lamentavelmente, né, isso não chega, né? Isso não ultrapassa os muros da universidade. Então, essa minha conversa com vocês hoje aqui é nesse sentido. Então, eu dividi, essencialmente, essa palestra em duas partes, porque eu tenho dois públicos, né? Eu tenho um público de professores e tenho um público de alunos. Então, eu dividi em duas partes. A primeira delas eu vou fazer menção brevemente ao seminário da quarta-feira passada, ou, na verdade, pegar um gancho aqui nos slides da conferência excelente do professor Jorge Herbert, né? Ligado ao currículo, ao desenvolvimento da matemática, a nova proposta de currículos. Então, metade da minha palestra, talvez um pouquinho mais, vai ser fazendo uma conexão com a pesquisa em matemática, mas eu vou lá para o começo, vou lá para as origens da matemática, há 2, 3 mil anos atrás, e depois que eu passar por esse primeiro momento, eu vou tentar chegar no momento da pesquisa atual, onde é que a matemática aparece no dia a dia da gente, a gente nem imagina. Espero que essas duas partes combinadas, né, sejam, na verdade, um argumento forte para mostrar que a gente realmente tem que se preocupar. A pesquisa sugere fortemente que a gente tem que se preocupar com o ensino da matemática, como é que a matemática é ensinada, é explicada, e não só isso, como é que a gente formata os novos currículos. Agora começou essa discussão da nova formatação do ensino médio, como é que a gente formata os currículos para diminuir esse ato do que acontece dentro da universidade, do que acontece dentro da pesquisa em matemática, com a percepção genética das pessoas, tá bom? Então eu vou evoluir aqui na palestra, dependendo do meu tempo, eu vou acelerar ou não, pular algumas partes, tá bom? Então vamos começar aqui. O invisível aqui vai ficar claro, espero mais para o final da palestra, o que é o invisível, tá? Então, alguns pontos do seminário, do último seminário, que eu tomei emprestado dos slides do professor Jorge, meu colega lá na matemática, né? O Jorge colocou nos slides dele algumas questões como utilitarismo excessivo, né? Se a história é uma coisa de matemática, mas me estou estudando isso por quê? Isso serve para quê? Se você não me convencer que é uma coisa muito relevante, eu não vou estudar não. Né? Então, as contextualizações muitas vezes são forçadas e artificiais. Os exemplos que são dados na matemática, com sorte, às vezes são restritos aos séculos 17 e 19, particularmente em física, né? Existem tentativas ingênuas de currículos em temas demasiado complexos ou abstratos, né? Onde a gente se fixa no livro-texto, modelos e teorias pedagógicas que não levam em conta os avanços científicos recentes. Por isso a gente tem na escola a percepção de que a matemática é morta, né? Um viés ideológico de um suposto caráter instrumental das ciências exatas e da matemática. Então eu vou tentar ver se consigo operar nesses temas, né? Concordo com todos esses pontos, e vou tentar, à luz da história da matemática e do desenvolvimento da matemática atual, tentar entrar em cima desses pontos, tá bom? Então vou começar com uma reflexão. A matemática é uma disciplina que é ensinada em quase todos os idiomas, países e culturas ao redor do mundo inteiro. É uma disciplina que é ensinada em todas as idades, desde a escola básica até a universidade. A pergunta é por quê? É raro, né, a gente encontrar uma disciplina, um tópico de estudo que seja ensinado em todas as línguas, todas as culturas, em todas as idades. Por que isso acontece? Qual é o papel desempenhado por essa disciplina na nossa sociedade contemporânea que justifique esse esforço coletivo e integrado de todas as nações no seu aprendizado e no financiamento da pesquisa? Né? Os cientistas em todos os lugares do mundo, e o Brasil não é exceção, os cientistas, os matemáticos, os físicos, etc., todos são financiados para desenvolver suas pesquisas. Vou financiar por quê? A troco de quê? Vai dar em quê? Por que é importante eu financiar? Né? Então, eu tenho uma ideia muito ambiciosa sobre essa palestra, né, rapidamente. Queria fazer uma reflexão de como a pesquisa em matemática se mostra como um dos fatores centrais e importantes para delinear a percepção do papel fundamental que a matemática tem na nossa sociedade contemporânea, podendo sugerir, inclusive, abordagens e procedimentos no ensino e ainda no desenvolvimento dos currículos. Eu vou fazer um ultra, super, mega, breve overview sobre as origens da matemática
em alguns momentos históricos importantes relacionados à pesquisa, que podem eventualmente sugerir a imperativa necessidade de um currículo equilibrado no que tange aos aspectos teóricos, que são aqueles que não necessariamente são trivialmente aplicáveis, aquela coisa que eu estudo, mas não tem uma aplicação imediata, e as aplicações da matemática. Evidenciar exemplos de onde a matemática aparece de modo determinante como uma ferramenta de entendimento e ou descoberta de fenômenos que nos circundam e que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, deixa eu começar. Matemática é uma ciência milenar. Existem registros de estruturas matemáticas que datam desde os tempos pré-históricos. Muitas delas se encontram em civilizações do mundo antigo, como o Egito, a Babilônia e a Mesopotâmia. Nossos ancestrais, vejam, nós estamos rodando a nossa ancestralidade depois de 40 mil gerações. As gerações que primeiro foram contabilizadas são as gerações das primeiras pegadas deixadas pelo homem nas cinzas no leste da África, há 3,5 milhões de anos atrás. Então, nossos ancestrais perceberam com clareza que a sua sobrevivência dependia da compreensão do movimento dos astros, dos céus, para que pudessem prever com relativa aproximação a mudança das estações. Essas informações eram vitais para eles, pois determinavam as melhores épocas para o plantio e para a colheita. Desta forma, computadores e observatórios foram construídos para possibilitar tais investigações. Algumas de suas ruínas resistem ao tempo, e ainda hoje podemos encontrá-las, por exemplo, em Stonehenge, na Inglaterra, Chichén Itzá, no México, nas pirâmides do Egito, entre outras. De certa forma, todos nós somos descendentes de matemáticos. Stonehenge na Inglaterra, Chichén Itzá no México e as pirâmides do Egito. Se eu quero falar sobre o papel da pesquisa em matemática, eu não tenho alternativa, na verdade, se não começar a falar pela Biblioteca de Alexandria, tá? Que na verdade foi o primeiro instituto de pesquisa registrado na história do mundo. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre a biblioteca, e a biblioteca tem alguns ensinamentos a nos dar, inclusive hoje, e eu espero que essa primeira metade da palestra eu consiga fazer com que a gente consiga voltar e ter alguns insights, algumas sugestões direto da biblioteca há 2000 anos atrás. Tá? A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais célebres bibliotecas da história e um dos maiores centros do saber da antiguidade. Foi o primeiro instituto de pesquisa que se tem registro. Foi idealizada por Alexandre o Grande e, com sua morte em 323 AC, foi implementada por seu general, Ptolomeu, e conduzida pela dinastia que lhe sucedeu. Na biblioteca trabalharam os maiores pensadores do mundo antigo, em diversas áreas do conhecimento, como matemática, medicina, astronomia, fisiologia, engenharia física, literatura e história. Possuía laboratórios de pesquisa, jardins botânicos e um zoológico. Na verdade, possuía ainda, eu coloquei aqui, um observatório e possuía também uma sala de dissecção para fazer autópsia, né? Que na verdade em Alexandria era permitido e na Grécia não era. A biblioteca tinha também o objetivo de abrigar a maior coleção de livros do mundo antigo. Era lei em Alexandria que todo navio que lá aportava era fiscalizado em busca de livros. Os livros eram copiados e ou comprados e seus donos devidamente compensados. Estima-se que no auge a biblioteca continha algo em torno de 500 mil de livros. Um número gigantesco, inclusive com os padrões atuais, né? Esses livros eram escritos em rolos de papiro, né? Quando a biblioteca chegou no auge, que ela não comportava mais os livros, foi construído um anexo chamado Serapeu, cujas ruínas são visíveis ainda hoje. Os cientistas e scholars, né, os acadêmicos que trabalhavam nessa biblioteca, eram financiados pelos reis ptolomaicos, as 3 gerações, por séculos, pois estes mesmos reis consideravam ciência, matemática, medicina e literatura como os tesouros do império. Em certa medida, parte do renascimento europeu, que aconteceu muitos anos depois,
né, foi uma espécie de redescoberta do conhecimento produzido na biblioteca pelo menos 1000 anos antes. Isso vai ficar evidente com alguns dos... Eu vou mostrar alguns dos ilustres matemáticos que trabalharam na biblioteca, eu vou fazer algum comentário sobre a vida deles, vai ficar evidente isso. Isso aqui são fotografias esquemáticas, né, da biblioteca. Grande Biblioteca de Alexandria, esse era o mapa, né? Na verdade, o Alexandre o Grande, segundo a história conta, teve um sonho, e no sonho, alguém dizia a ele, um deus grego dizia a ele que ele tinha que estar na biblioteca próximo dessa ilha de Faro. Né? Então, esse é o mapa da Alexandria Antiga, Ptolomaica, né? Tem essa região chamada Bruchion aqui, que é, na verdade, onde a biblioteca foi instaurada com um anexo futuramente. Né? E esses são, na verdade, as ruínas do Serapeum, que a biblioteca, a gente não tem registro, não sabe sequer onde está localizado, mas esse anexo que foi construído para aportar a coleção, ainda existem as ruínas ainda hoje. Tá? Então, deixa eu falar alguns dos ilustres matemáticos que trabalharam. Na verdade, eu vou me ater à matemática, existe uma quantidade imensa de cientistas e acadêmicos importantíssimos na medicina, na filosofia, na gramática, na literatura, na geografia, que trabalharam na Biblioteca de Alexandria, como um estudo de pesquisa. Eu vou me ater aos matemáticos por uma extrema injustiça, mas por falta de tempo. Então eu vou começar, não podia ser diferente, Euclides da Alexandria, ele veio no século III, estudou em Atenas, foi neto acadêmico de Platão. O que significa isso? Que quando ele foi para Atenas, ele estudou com o professor orientador do Euclides, tinha sido estudante do Platão, ele era neto acadêmico do Platão. Né? Foi o primeiro grande matemático do mundo antigo a ter um impacto duradouro na nossa civilização. A sua maior obra, o Opus Magnus do Euclides, são os elementos. Um tratado matemático e geométrico de caráter axiomático em 13 volumes que estabeleceu os fundamentos da geometria clássica, que tem sido utilizado pelos últimos 2.300 anos, com aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. Essa geometria que vocês estudam na escola, a geometria plana que vocês estudam na escola, a geometria espacial que vocês estudam na escola, vem do Euclides. Esse livro, Os Elementos, sobreviveu a esse tempo inteiro, graças a várias cópias que foram difundidas pelo mundo árabe, pelo mundo muçulmano, e esse livro chegou a nós. E é por isso que hoje a gente tem. Então, quando você pegar Os Elementos, que você pode comprar em qualquer livraria aqui em Fortaleza, o original, né, com a cópia, tem vários idiomas, né? Você está tendo um exemplar na sua mão de um livro que foi publicado há 2.300 anos. Certo? Ele tem uma frase famosa, que é essa No Royal Road to Geometry, que é uma frase curiosa. Ele estava passeando pelos jardins da biblioteca, conversando com o rei, que financiava a biblioteca, não só a ele, como a todos os outros. E o rei estava tendo um problema de matemática que não conseguia resolver. Então ele perguntou: vem cá, não tem um jeito mais fácil de eu aprender geometria sem ser pelos elementos, não? Aí ele quis dizer isso: olha, não existe um caminho real para a geometria. Todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. Essa frase do Euclides ficou famosa. Um outro cientista importante, Aristarcos de Samos, astrônomo e matemático, sendo o primeiro cientista a propor que a Terra gira em torno do Sol, o sistema heliocêntrico, e que a Terra possui um movimento de rotação. Mapeou as estrelas e determinou o comprimento, o tamanho do ano solar. Né? Teve sua primeira obra, todo mundo associa a teoria heliocêntrica a Nicolau Copérnico. Né? Na verdade, no livro que Copérnico escreveu, na primeira edição do livro, ele cita o Aristarco como sendo quem teve a ideia original. Eu acho que essa citação foi suprimida da segunda versão em diante, mas na primeira versão, então essa ideia heliocêntrica é do Aristarco. Teve sua obra citada na primeira versão do livro de Nicolau Copérnico. Um outro matemático muito importante, Apolônio de Perga, escreveu um tratado profundo sobre as cônicas, parábola, elipse, hipérbole, parabolóides, elipsóides, hiperboloides, e hoje vocês estudam as cônicas, geralmente estudam na escola, e as quádricas quando entram na universidade para estudar a geometria analítica. Né? Então, quem estudou elas foram aqui as três, hipérbole, na verdade, que era uma intersecção de planos com cônios. Né? O nome cônicas vem daí.
Os tratados de Apolônio continham uma matemática bastante avançada e, inclusive, muito do que conhecemos hoje como geometria analítica. Segundo Carl Boyer, esse é um historiador, foi a matemática pura de Apolônio que permitiu, cerca de 1800 anos mais tarde, o Principia de Newton. Este, por sua vez, deu aos cientistas hoje condições para que a viagem de ida de volta à Lua fosse possível. Né? Então, assim, a gente tem que perceber que a ciência, né, é uma empreitada coletiva de gerações e gerações. Então, esse conhecimento cumulativo, ou seja, né, como ele próprio está dizendo, Newton, que viveu pelo menos 1800, para ser generoso depois, foi enormemente influenciado pelos trabalhos do Apolônio de Pérgamo, na Biblioteca de Alexandria. Esse provavelmente é um dos maiores gênios de que a humanidade teve a oportunidade de conhecer. Foi a Arquimedes de Siracusa. Foi um matemático, físico, inventor, engenheiro e astrônomo. É considerado um dos cientistas mais importantes da antiguidade clássica. Suas descobertas envolvem a lei do impulso e da alavanca e é considerado o pai da hidrostática e da estática. Usou o método da exaustão para calcular a área de um arco parabólico. Esse procedimento é tão profundo e tão difícil e tão genial que ele só foi devidamente escrito na história da matemática por Riemann, que viveu no século XIX. Né? Então, esse método da exaustão que o Arquimedes usou foi nesse período, 2000 anos antes. Né? Teve uma grande influência no futuro em Galileu, Newton e Huygens. Christian Huygens, que era um físico e um cientista holandês. Né? Eratóstenes de Siena. Essa é uma figura nobilíssima, foi o diretor-chefe da Biblioteca de Alexandria e tutor dos filhos do imperador, do rei. Foi matemático, geógrafo, poeta e gramático. Foi o primeiro a calcular com enorme precisão a circunferência da Terra. E eu vou mostrar para vocês como é que ele fez esse experimento. Esse experimento é famoso. Eratóstenes percebeu que no dia 21 de junho, que é o equinócio de verão, ele morava em Siena. E em Siena, no centro de Siena, tinha um poço. E ele percebia que ao meio-dia a luz do sol caía direto dentro do poço. E ele foi informado por algumas pessoas, ele também trabalhava na Biblioteca de Alexandria, que no mesmo dia e na mesma hora, veja, um outro detalhe, como esses raios caíam diretamente no poço, as colunas, no centro de Siena existiam várias colunas, vários monumentos, e essas colunas não demonstravam, não apresentavam sombra ao meio-dia do dia 21 de junho. Mas esse mesmo fato não era verdade em Alexandria. Em Alexandria, essas colunas também apresentavam sombra, o que não acontecia em Siena. Então, o que ele fez? Ele realizou esse experimento de geometria plana, baseado nos elementos de Euclides. Né? Ele percebeu que se ele prolongasse as colunas em Alexandria e o pulso em Siena, eles iriam se encontrar no centro da Terra, e esse ângulo aqui é igual a esse, porque esses ângulos são alternos internos. E isso está lá nos elementos de Euclides, que os ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, se ele conseguisse descobrir esse ângulo, que por consequência era esse, ele tinha uma boa chance de tentar calcular o comprimento da Terra. O que é que ele fez? Ele pagou uma pessoa que trabalhava com ele para andar de Siena a Alexandria, para calcular a distância. E essa distância são 800 quilômetros. Então, o que ele fez? Ele tinha como calcular esse ângulo, porque ele sabia a altura da coluna, do movimento, e ele também sabia o comprimento da sombra. Então, ele calculou esse ângulo. Quando ele calculou esse ângulo deu aproximadamente 7 graus. Mas 7 graus é 1/50 aproximadamente da circunferência da Terra inteira. E esse 1/50 representa esses 800 quilômetros, que é a distância entre Alexandria e Siena. Então, se 800 quilômetros representam 1/50 da Terra, ele tinha condição de calcular o comprimento da Terra. E ele calculou e chegou nesse valor, de 39.700 quilômetros, o comprimento da circunferência da Terra. Hoje a gente sabe que o valor atual é de 40.008 quilômetros.
Ou seja, há 2.000 anos atrás, Eratóstenes calculou o comprimento da circunferência da Terra com um erro menor do que 1%. Um fato extraordinário. A suspeita de que muita gente já desconfiava, inclusive o próprio Sócrates já tinha escrito que a Terra era esférica. A questão era calcular o tamanho. Essa era a questão difícil. Né? Então, deixa eu prosseguir aqui com os cientistas ilustres da biblioteca. Heron de Alexandria. Todos vocês conhecem. A gente tem hoje, vocês aprendem na escola, a forma de calcular a área de um triângulo como função do perímetro. Né? Então, essa fórmula quem descobriu foi Heron de Alexandria. Heron esteve ativo em torno do ano 62, é conhecido pela fórmula que leva o seu nome, que se aplica para calcular a área do triângulo em função do perímetro. Seu trabalho mais importante é no campo da geometria, chamado métrica, que permaneceu desaparecido até o final do século XIX. Ficou conhecido por inventar um dispositivo para provar a pressão do ar sobre os corpos, que ficou para a história como o primeiro motor a vapor documentado. Eolipila, né? Então ele foi, na verdade, Heron de Alexandria foi o primeiro, criou a primeira máquina a vapor da história do mundo. E na verdade ele escreveu isso, ele escreveu um tratado sobre isso, e hoje a gente considera o primeiro livro sobre robôs da história. O primeiro livro de robótica foi escrito por Heron de Alexandria nesse período. Dentre esses muitos matemáticos ilustres, tinha uma matemática ilustríssima, uma matemática chamada Hipátia. Foi a primeira mulher documentada como tendo sido matemática. Era chefe da escola neoplatônica, que tem um erro, em Alexandria, e também lecionou física e astronomia. Era uma figura de grande liderança científica e no ensino da matemática à época. Teve uma morte trágica. A morte dessa cientista é muito trágica e ficou marcada na história. Hipátia foi assassinada por uma multidão de cristãos depois de ser acusada de exacerbar um conflito entre duas figuras proeminentes na Alexandria, que um era o governador e o outro era o bispo de Alexandria, chamado Cirilo. Alguns estudiosos, o papel dela na biblioteca em Alexandria foi tão importante que alguns estudiosos propõem que o assassinato de Hipátia seja um marco no fim da Antiguidade Clássica e observam que o assassinato efetivamente marcou a queda da vida intelectual de Alexandria. O fim da biblioteca. A biblioteca durou aproximadamente 7 séculos. Né? O ápice da investigação científica tem a ver com a dinastia dos Ptolemeus, que foram pelo menos os 3 primeiros reis imperadores do Egito, de Alexandria. Né? Então eu vou listar aqui alguns fatos que alguns estudiosos apontam como tendo o fim da biblioteca, depois de 7 séculos, não está muito claro, não está muito definido pelos estudiosos, é uma questão de debate ainda hoje entre os historiadores, mas a maioria deles concordam que houve uma sequência de fatos que contribuiu para o fim da biblioteca. O primeiro foi o incêndio de Júlio César, no ano 48, né? Vocês lembram aí da história de Roma. Nesse tempo vigorava o triunvirato romano, então Pompeu estava fugindo de Júlio César e foi para o Egito. Júlio César foi atrás para tentar capturá-lo, chegou lá, teve dificuldade, houve uma rebelião e ele ficou outnumbered, né? Ou seja, o exército dele era muito menor do que o exército dos egípcios, e o que aconteceu foi que ele resolveu tocar fogo nos próprios navios, na própria frota, para fugir. E a história conta que esse fogo passou das docas do cais do porto e pegou na biblioteca e destruiu boa parte da biblioteca de Alexandria, essa história. A ascensão do cristianismo, especialmente no ano 202, aumento da perseguição religiosa, Sacro Serapeu, que era o anexo da biblioteca, e a própria biblioteca, que era fortemente associada à cultura pagã pela igreja cristã, que estava se consolidando. Né? O declínio da cultura alexandrina depois do ano 642 também ter ligação com a ascensão muçulmana, onde os livros que contrariavam o Corão foram queimados. Tem outro fato curioso, a mudança da capital, né, que era Alexandria, em frente ao meio, às margens do Nilo. Aqui tem outros fatos para a gente pensar um pouquinho, que os historiadores levantam. Alexandria foi provavelmente a cidade
mais cosmopolita do mundo antigo, atraindo uma legião de pessoas que vinham à cidade para estudar, morar, fazer turismo e desenvolver o comércio. A cidade reunia claramente as cidades as características, né, do mundo moderno, as sementes do mundo moderno. A pergunta é por que ela não emplacou, né? Não há registros na história da biblioteca da atuação de cientistas e acadêmicos questionando movimentos políticos, religiosos e econômicos da época. A permanência das estrelas foi questionada, a justiça da escravidão não. O conhecimento científico nunca foi popularizado, explicado ou difundido pelos cientistas importantes da biblioteca. A maior parte da sociedade não tinha ideia das descobertas e os avanços de pesquisa feitos na biblioteca. As grandes realizações científicas da época tinham poucas aplicações práticas e afetavam muito pouco o bem-estar da sociedade em geral, especialmente nos setores onde haviam trabalhos manuais muito repetitivos e árduos. Quer dizer, o conhecimento era deixado e produzido pelos cientistas dentro da biblioteca, e esse conhecimento nunca extravasava as paredes da biblioteca, ficava confinado ao estudo. Então as pessoas, a sociedade de maneira geral, não tinha a menor ideia, né, do que estava acontecendo. Se a sociedade não... Então a importância, aquele lugar como um lugar importante, um lugar fundamental para o progresso da sociedade, da época, né, isso não passou a habitar o ideário e a mente das pessoas. A ciência não fazia parte da vida dessas pessoas, né? A presença de um hiato profundo entre a ciência desenvolvida à época e a percepção da sociedade da importância dessa atividade. A aplicabilidade dos resultados científicos era desprezível. Então, se os cientistas nunca divulgaram o que estavam fazendo, os achados, os resultados científicos, porque não tinha aplicação, porque era difícil de aplicar. Então, será que o utilitarismo, eu passar a ensinar só aquilo que tem aplicação, uma saída, eu estou trazendo essa reflexão para hoje, né? Experiências da pesquisa em matemática do mundo antigo parecem sugerir, portanto, uma maior integração e comunicação no papel da ciência na percepção coletiva da sociedade. Esta atividade se inicia através da transmissão dos conteúdos científicos, aqui tem o erro, para os alunos em todos os níveis. O desenho de currículos que lhes possibilitem se integrar e ter acesso à vanguarda dos conhecimentos e ao conhecimento científico é muito importante. Quer dizer, a experiência com a biblioteca sugere que a ciência de fato tem que ser popularizada, tem que ser difundida e ela tem que ser extramuros. Isso tem que vazar dos institutos de pesquisa, das universidades, para que a sociedade coletivamente tenha uma percepção do papel que a ciência desempenha na vida de todos nós. E isso começa com vocês. A maneira mais efetiva da gente tentar implementar uma mudança dentro da sociedade moderna é educando as gerações mais jovens. Não é a única maneira, mas é uma das maneiras mais efetivas. Solução imediata. Então, vamos desenhar currículos que enfoquem apenas os conteúdos imediatistas, utilitaristas, onde só se ensina ou se prioriza aquilo que tem aplicação imediata. Será que isso parece razoável? Será? A Biblioteca de Alexandria ainda tem recados e sugestões nessa direção também. Então, assim, o primeiro recado é de que a ciência tem que ser difundida, popularizada, e as aplicações que a ciência tem que ser divulgadas, explicadas, difundidas na sociedade. Essa é a primeira lição que a gente tem, a primeira sugestão que a biblioteca nos dá. Eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido aqui. Eu vou rapidamente falar sobre... Tem uma outra mensagem da biblioteca e eu preciso fazer isso para ela primeiro. O que são os elementos? Nos elementos você tem esses 5 axiomas, né? O primeiro deles, pode-se traçar uma única reta ligando qualquer 2 pontos. Pode-se continuar uma reta de maneira única, qualquer reta é finita continuamente em uma reta. Pode-se traçar um círculo concentra em qualquer raio. Todos os ângulos retos são iguais. Se uma reta, ao cortar outras duas, forma ângulos internos no mesmo lado, cuja soma é menor do que 2 ângulos retos, então estas 2 retas encontrar-se-ão no lado onde os ângulos, cuja soma é menor do que os 2 ângulos retos. Existe uma maneira equivalente de enunciar o axioma 5. E ele não é trivial não, tá? Mas eu vou colocar aqui para poder prosseguir com isso. A questão é a seguinte:
O ponto delicado aqui, que gerou muito debate, inclusive na própria Biblioteca da Alexandria, é a seguinte: suponha que eu assuma esses 4 axiomas aqui, os 4 primeiros, eu assumo como verdade. A pergunta é a seguinte: eu posso provar o 5º axioma dos 4 anteriores? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Ou seja, o axioma 5, ele é um teorema, ou seja, significa que eu posso prová-lo assumindo os outros 4, ou eu não posso prová-lo ele, se é o mesmo que eu assumo os 4 primeiros. Nesse caso, ele é um axioma, porque ele também é fundamental, ele não pode ser obtido dos 4 primeiros. Então, um teorema, uma proposição, um corolário, são coisas que são consequências dos axiomas. A pergunta importante aqui é se o axioma 5 é consequência dos outros 4. Então, o primeiro ponto importante é perceber, isso não é tão simples quanto aparenta, que o 5º postulado é equivalente a isso. Esse 5º postulado, que é complicado de ver aqui, ele é equivalente, eu posso assumir ele da seguinte forma: eu vou dar um ponto e uma reta e esse ponto está fora dela. Então existe uma única reta paralela à reta dada que passa por esse ponto. Isso é uma reformulação equivalente do 5º postulado. Uma outra formulação do 5º postulado é perguntar se a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, ou birradianos. Essa é a pergunta. A priori, eu acho que todos vocês vão responder que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180, né? Nós vamos evoluir um pouquinho para a gente ver a veracidade disso. Problema: o 5º postulado de Euclides, ou ainda o postulado das paralelas, pode ser deduzido como consequência dos 4 primeiros? Ou seja, o 5º postulado é um axioma ou um teorema? O primeiro registro da tentativa de solucionar, então parece um problema simples, né? A priori, você tentar investigar se esse axioma é uma consequência dos 4 anteriores. Então, eu vou voltar aqui para esse. O primeiro registro da tentativa de solucionar este problema ocorre ainda na Biblioteca de Alexandria, por Ptolomeu, que não conseguiu provar que o 5º postulado era uma consequência dos outros 4. De fato, este problema aparentemente simples e colocado apenas por razões de curiosidade matemática, isso é uma razão de curiosidade matemática. Eu tenho 5 axiomas, eu quero saber se o 5º é uma consequência dos outros 4. É uma consequência meramente matemática. Não estou preocupado com a aplicação, se isso tem importância, onde é que eu vou aplicar. É uma curiosidade estritamente matemática, né? De fato, esse problema aparentemente simples e colocado apenas por razões de curiosidade estritamente matemática, sem nenhuma aplicação em mente, desafiou todos os grandes matemáticos durante os outros 2000 anos subsequentes. 2000 anos subsequentes, para provar ou não, provar ou desprovar que o 5º postulado era consequência dos outros 4. Um avanço significativo ocorreu apenas no século XVIII, quer dizer, foi proposto na Biblioteca de Alexandria, por Ptolomeu, que viveu antes da era cristã, né? Um avanço significativo ocorreu apenas no século XVIII e viria a revolucionar a matemática e as ciências aplicadas. Solução. A solução da resposta, se o 5º postulado é ou não consequência dos outros 4, é provavelmente um dos capítulos mais importantes da história da matemática. A solução passou pela existência de outras geometrias que sequer eram imaginadas por grandes pensadores do mundo antigo. Entre eles eu cito Gauss, cito Euler e vários outros. Tá? Então, na verdade, esses dois matemáticos muito distintos, Janusz Bolyai e Nikolai Lobachevsky, russo, descobriram a geometria hiperbólica. Ou seja, só antecipando, o 5º postulado, na verdade, não é consequência dos outros 4, não é consequência, e existem geometrias em que o 5º postulado não acontece. Quer dizer, então, que existem geometrias, tal que se eu der uma reta e um ponto fora dela, não passa uma única reta paralela à reta original dada por esse ponto. É verdade que não passa, isso é verdade. Na verdade, existem geometrias, como foi a geometria descoberta por Bolyai e Lobachevsky, que existem infinitas retas passando pelo mesmo ponto paralela à reta dada, tá bom? Eu vou discutir isso em breve. Esse matemático aqui, Georg Friedrich Bernhard Riemann, conseguiu ainda, foi bem mais longe do que Bolyai e Lobachevsky, e na verdade não só descobriu a geometria hiperbólica, como
ele na verdade, eu vou voltar a esse slide, por isso que eu não vou antecipar muito, ele fundou uma área do conhecimento matemático que veio a ter o nome dele chamado de geometria riemanniana, né? E na verdade geometrias muito gerais e muito mais complicadas do que o próprio Bolyai e Lobachevsky fizeram, tá bom? Então eu vou começar aqui a discutir. A questão é a seguinte: geometria hiperbólica. Eu perguntei a vocês se a soma dos ângulos internos de um triângulo dá π ou dá 180 graus. Resposta: isso é falso. Mas o que aconteceu? Eu passei na escola e me disseram que era verdade. Mentiram para mim? Foi que houve? Não mentiram para você não. O professor falou correto, falou direitinho. O fato é que esse fenômeno de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus de π radianos ou não, ele depende do ambiente do triângulo que você está considerando. Se você está num ambiente, se o seu triângulo está sendo considerado num espaço que não é curvo, esse resultado é verdadeiro. Mas se o ambiente onde você considera o seu triângulo é curvo, a curvatura do ambiente destrói essa propriedade de que a soma dos ângulos é 180. Na verdade, se você tiver aqui a geometria esférica, né, todo mundo vê que o triângulo na esfera é mais gordinho do que o triângulo no plano, né? E o triângulo nessa superfície hiperbólica, aqui o triângulo é mais magrinho. Então, de fato, aqui a soma dos ângulos é 180, a soma dos ângulos aqui é maior do que 180 e a soma dos ângulos aqui é menor do que 180. Na verdade, se você está no curso de matemática e no 5º ou 6º semestre, você faz uma disciplina chamada geometria diferencial. E tem um teorema muito importante, muito famoso, chamado teorema de Gauss-Bonnet. E o teorema de Gauss-Bonnet, uma das aplicações imediatas do teorema do Gauss-Bonnet é o seguinte: se você assumir por um segundo que o raio dessa esfera é 1, assuma que o raio é 1. Se o raio for diferente de 1, aí eu vou ter que ajustar a minha resposta. Mas se o raio for 1, a soma dos ângulos desse triângulo não só é maior do que π, como a diferença entre a soma dos ângulos e π é exatamente a área do triângulo. A diferença é a área do triângulo. Se você considerar outra superfície, que é essa pseudosfera, se ela tiver curvatura menos 1, acontece o contrário, né? A soma dos ângulos internos é menor do que π e a diferença é exatamente a área do triângulo também. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de geometria hiperbólica. E nesta geometria, que é curva, essas são as retas. Esses arcos A, B, B, C e AC são retas. Porque reta não é o desenho que vocês têm na cabeça, não. Reta é um ente geométrico que minimiza a distância entre dois pontos. E se eu tiver no plano, a curva que minimiza a distância entre os pontos é a reta que vocês conhecem. Mas se eu estiver em cima da esfera, não tem reta em cima da esfera, não. Então, se eu fizer qual é a menor distância na superfície entre esses dois pontos, ela vai ser realizada por uma curva que não é uma reta, porque não há reta sobre a esfera. Na verdade, você consegue provar que se você me der 2 pontos em cima da esfera, a menor curva, o menor comprimento de curva entre esses 2 pontos é um círculo máximo. Você pega um círculo que tem o raio que tem o mesmo raio da esfera, e ele passa, quando ele passar pegando esses 2 pontos, essa é a menor distância, tá bom? Então a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180, e aqui é um exemplo na geometria hiperbólica em que isso são retas. Na geometria hiperbólica, esses círculos são retas. Então eu vou dar um ponto e uma reta. As retas são retas, e outros círculos muito especiais também são retas. Quais são os círculos? São os semicírculos que encontram essa reta aqui fazendo 90 graus. Nesta geometria, estes semicírculos são retas. Por quê? Porque nesta geometria eles minimizam distância. Então, se você me der uma reta e um ponto fora dela, a pergunta é se existe uma única paralela à reta dada passando por esse ponto. Existem infinitas. Existem infinitas. Cada semicírculo que você está produzindo em números, né, são retas que passam por esse ponto e são paralelas à reta dada porque elas não se encontram.
O paralelo aí significa que a interseção é vazia. Certo? Então esse, na verdade, é um modelo do chamado plano hiperbólico, que tem a ver com essa superfície aqui. Tá bom? Então deixa eu voltar isso, mas de novo, né? O que isso tem a ver comigo? Então deixa eu fazer aqui uma pequena observação. A observação aqui é a seguinte: vamos voltar aqui para a lei da gravitação de Newton. A lei da gravitação de Newton diz o seguinte: diz que se você me der dois corpos, M1 e M2, que tem massa, né? Então esses corpos se atraem, né, com uma força proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso que a gente aprende na teoria da gravitação de Newton, que a propósito foi publicada nesse livro, que de novo, é um livro importante com os elementos, e a gente, os cientistas chamam carinhosamente de Principia. Né? Então você pode também comprar esse livro nas livrarias de Fortaleza. Tá? Então essa lei da gravitação de Newton, ela foi escrita aqui. Agora eu quero discutir um outro ponto. Um outro ponto que é o seguinte: com o Riemann, com a descoberta das novas geometrias, eu vou voltar isso já para o comecinho, né? Mas esse é um ponto que eu queria que vocês entendessem, que é um ponto considerado, eu considero absolutamente não trivial, que é o seguinte: Newton deu essa descrição da gravidade, de que se você tem dois corpos, eles se atraem, e aí é instantâneo. Eu tenho um corpo aqui, um corpo lá, a ação de atração é imediata, é instantânea, e a magnitude da força é quantificada por essa fórmula, que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Com o advento das geometrias, principalmente a geometria devida a Riemann, acho que isso está no slide aí para frente, quando o Riemann desenvolveu essa geometria, ele fundou o cálculo matemático, o cálculo diferencial integral que a gente estuda quando entra na universidade. A gente entra na universidade, as primeiras disciplinas que a gente faz são essas: cálculo diferencial 1, 2, 3 e 4. Né? Então, o que o Riemann fez no processo de desenvolver as geometrias, ele, na verdade, desenvolveu um cálculo diferencial integral em cima desses espaços que são curvos. Surpreendentemente, a curvatura do espaço interfere nas propriedades do cálculo que a gente conhece. Quer dizer, então, que eu passei no vestibular, vou entrar na universidade, vou fazer cálculo 1, 2, 3 e 4. E um dia, se eu quiser estudar cálculo em espaços curvos, eu vou ter que fazer os cálculos novos, é verdade? É verdade, sim. É verdade, e esse cálculo chama-se geometria riemanniana, devido a Riemann. Então, deixa eu só mencionar aqui, então, o que acontece? A fundação da geometria riemanniana pelo Riemann permitiu, alguns anos depois, que o Albert Einstein, conseguisse descrever a teoria da gravitação numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva? A perspectiva é a seguinte: o Einstein, essencialmente, eu vou falar em termos bem sucintos, pedindo até licença ao físico que está aqui. Você tem esse objeto chamado espaço-tempo, que é um objeto quadridimensional. Ele tem 3 dimensões do espaço e 1 dimensão do tempo. Para a gente poder imagina como se um universo quadridimensional, que são as 3 dimensões de espaço e 1 de tempo, imaginem que eles como se fosse uma grande lona plana, certo? Então, se eu começar a colocar objetos que têm massa em cima dessa lona, esse objeto que tem massa deforma pelo peso, deforma esta lona. Ele produz uma geometria de curvatura não zero nesta lona. Então, o Einstein conseguiu descrever a gravidade como a sensação que a gente tem pela curvatura produzida pelos objetos que têm massa em cima dessa lona. É uma perspectiva completamente diferente. Então, está aqui essa figura esquemática, né? Que o universo, o espaço-tempo era como se fosse essa lona quadriculada aqui, e eu coloquei o planeta Terra em cima. E como o planeta Terra tem massa, ela deformou essa lona, que era plana e não é mais. Então, eu queria fazer o seguinte:
Eu sei que esse conceito é abstrato, veja bem, essa deformação não é só no espaço não, essa deformação é no tempo também. As massas deformam o passar do tempo. Então, como esse conceito é muito abstrato, o que eu fiz foi eu incluir um vídeo aqui nessa apresentação esquemática para a gente ver isso, tá? Então eu queria, eu acho, também tem um cantinho, acho que tem um play aqui, qualquer coisa. Então aqui a gente, vê se pode tomar os lados assim. Pronto, então aqui você tem o Sol, que tem esse peso, deformou o espaço-tempo, e a Terra está, veja agora a Terra e a Lua, né? Então o espaço está deformado e a Terra e a Lua gira em torno da Terra pela deformação que foi produzida pela presença de massa. A massa causa uma deformação na geometria do espaço-tempo. Tá? A mesma coisa aqui. Tá bom? Então é uma perspectiva bem diferente do que a gravitação newtoniana. Né? Os criadores, deixa eu só mencionar rapidamente, isso aqui merecia uma palestra por si só. Os criadores do cálculo diferencial integral, que hoje, né, na verdade, é um patrimônio cultural da humanidade, foram Leibniz e Newton. Né? Só o que eu já mencionei rapidamente, o Riemann, na verdade, né, ele, com os trabalhos sobre a fundação da geometria riemanniana, na verdade, ele fundou esse cálculo em espaços curtos. Fundou a geometria riemanniana no seu trabalho em alemão, de Habilitationschrift, em 1854, estendendo para N dimensões a geometria diferencial de superfície desenvolvida por Gauss, que foi, na verdade, o orientador dele. Seu legado engloba análise real, análise complexa, teoria dos números e geometria diferencial. A geometria riemanniana estabeleceu a fundação matemática necessária para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral de Einstein. Então, vamos relembrar. Uma questão que começou na Biblioteca de Alexandria, para saber se o quinto postulado era consequência dos outros 4 ou não, que durou 2000 anos, até Bolyai e Lobachevsky poderem criar a geometria hiperbólica e o Riemann dar sequência a isso, com a criação da geometria riemanniana, uma questão puramente matemática. Aplicação zero em mente. Foi um evento tão importante que fundou a matemática necessária para o Einstein nos anos seguintes desenvolver a teoria da relatividade. O Riemann é considerado por muitos o maior matemático de todos os tempos. Bom, então rapidamente eu só vou escrever. Aqui é a equação, a gente chama de Einstein Fields Equation, abreviado de EFE. Na verdade, isso aqui é a EDP, a equação diferencial parcial, que descreve a relação entre massa e curvatura do espaço-tempo. Né? Então aqui tem os objetos, eu não vou falar com curvatura escalar, tensor de Ritchie, América Riemanniana, etc. Tá? E aqui é o próprio Einstein escrevendo a equação do tensor de Riemann. Acho que ele uma palestra em Princeton, se eu não me engano, essa foto. Então, a pergunta é, o uso do Einstein Fields Equation, e isso é útil para mim? Veja, todo mundo hoje usa GPS no celular. Todo mundo usa. O GPS, como eu já expliquei para vocês rapidamente, que o objeto que tem massa deforma o espaço-tempo, não só o espaço como o tempo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, no GPS aqui, tá certo? Como é que as cordas, como é que o GPS me localiza? Ele me localiza assim, ele triangula a minha informação com 3 ou 4 outros satélites que estão ao redor da Terra, né? Isso não vale só para mim não, isso vale para os carros, para os aviões, para os navios, né? Só que esses satélites estão em alturas diferentes e em lugares diferentes ao redor da superfície da Terra. E aí o que acontece? Como eles estão a distâncias diferentes, o tempo, vamos marcar aqui no relógio, qual é a hora que aquele satélite está vendo, qual é a hora que esse satélite está vendo, qual é a hora o tempo passa diferente. O tempo não é mais absoluto, ele passa diferente para esses satélites. E o Einstein Fields Equation, que era essa equação do tensor aqui, tem que ser levado em consideração para fazer essa correção de como é que o tempo passa. Porque, deixa eu voltar aqui,
né? Sem a Einstein Field Equation, os aparelhos de GPS cometeriam um erro entre 11 e 15 quilômetros da posição original. Ou seja, concordemos que está aqui hoje, está no Iguatemi, é bem diferente, né? Então, seria útil. Tá certo? Então, veja, uma saga que começou na Biblioteca de Alexandria para saber se o quinto postulado era consequência dos outros 4, 2000 anos de que apareceu sem a menor pretensão de aplicações, de para que isso serve, menor pretensão, 2000 anos depois, me gerou o GPS. E muitas outras coisas. Na verdade, se você hoje remover a relatividade e a mecânica quântica, você diz, olha, você está proibido, nós vamos deletar, nós vamos destruir todo o aparato tecnológico que não usa ou relatividade ou mecânica quântica. O último nessa propriedade é o telégrafo. Ou seja, os iPads, os iPhones, etc., não existiriam sem o advento da mecânica quântica e da teoria da relatividade. Tá? Então, os problemas abstratos complexos de cunho estritamente matemático são importantes por si só. O exemplo da geometria riemanniana, que possibilitou o aparecimento da relatividade geral, que revolucionou nessa tecnologia, e ainda a maneira como olhamos para o universo atualmente é uma justificativa muito mais do que contundente nessa direção. De fato, a história da ciência e da matemática é repleta de centenas de exemplos e circunstâncias onde estudos específicos sem aplicações imediatas renderam desenvolvimentos importantes em física, engenharia e medicina, dentre muitos outros casos. Desta forma, voltando aos currículos, nossos currículos escolares que tratam de ciência e muito mais especificamente de matemática deveriam ter flexibilidade suficiente para comportar também o estudo abstrato da matemática na medida adequada. Isso é inerente à disciplina e o efeito é causado aos alunos repercute numa miríade de outras áreas e atividades do conhecimento. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho pouco tempo, com algo como 6 minutos. Eu vou pular aqui essa. Isso aqui é uma maneira como os geômetras utilizam para calcular a curvatura de superfícies, né? Você tem uma superfície, você corta a superfície por 2 planos perpendiculares e roda esses planos. Esses planos fatiam a superfície numa gama de curvas e você mede o tanto que essas curvas se encurvam, o tanto que ela deixa de ser plano. E isso dá esse conceito de curvatura. Se você pegar a menor delas e a maior delas, esses dois números, você tem um teorema, esses números existem, e você gera esses dois números super importantes, que é a curvatura de Gauss de uma superfície, que é o produto da menor curvatura pela maior curvatura, e a curvatura média, que é a média das curvaturas. Deixa eu só rapidamente descrever para vocês aonde é que esses troços aparecem. As superfícies mínimas, que são as superfícies que a gente chama de superfície que tem curvatura média igual a zero, nós temos, por exemplo, o catenoide, o helicoide e a superfície de Henneper. Essas são 3 superfícies mínimas que satisfazem essa equação aqui, H igual a zero, onde o H é isso. Ou seja, essas superfícies, elas têm uma compensação de curvatura. Existe uma direção em que ela se encurva alfa, tem que existir uma direção perpendicular, que a gente prova, em que ela se encurva menos alfa para poder a média dar zero. Mas isso é importante na minha vida, por exemplo, a dupla hélice de DNA está posta em cima do helicoide. O helicoide é essa superfície aqui. A natureza faz isso por uma série de razões. Na verdade, o DNA, quando vai se duplicar, o DNA é uma fila de 2 metros que está acumulado cerca de 5 centímetros dentro dos cromossomos. No processo de duplicação, ele tem que esticar essa fita. E ele precisa fazer sem quebrar a estrutura cromossômica da timina, adenina, guanina e citosina, que vocês estudam das bases nucleares. Então, para fazer isso, quando ele vai se duplicar, ele faz uma série de operações chamadas de transformações de Moulin, que são transformações que preservam a curvatura média e a curvatura de Gauss. E eles fazem isso para que no processo de duplicação a informação não se perca, não seja quebrada a estrutura. Tá? Isso é mais ou menos o que eu estou falando aqui. Uma outra coisa interessante, imagine que esse aqui é o olho de alguém, né? Se você pegar aqui o centro da pupila, existem 2 direções aonde o olho se encurva mais e a direção onde o olho se encurva menos. Vocês imaginam uma superfície que em todos os pontos, a maneira como ela se encurva em todas as direções é a mesma, vocês têm um chute para que superfície é essa?
Eu tenho uma superfície, e em qualquer ponto que eu pegue na superfície, a maneira como ela se curva em qualquer direção é a mesma. Vocês têm algum chute para quem seria? Esfera é um candidato razoável, não é não? Ou um plano, que não se encurva em nada, né? Então tem um teorema de geometria diferencial que diz que se uma superfície é totalmente umbilical, ou seja, se ela se encurva em todos os pontos, a mesma quantidade em todas as direções, ela é um plano ou uma esfera. O que é que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver que se você definir uma função da diferença entre as curvaturas, isso é o que você chama de astigmatismo. Os médicos chamam de astigmatismo. Ou seja, se eu tenho um astigmatismo no meu olho, isso dá uma medida de falta de esfericidade do meu olho. É porque o meu olho não é uma esfera. Porque se ele fosse, o astigmatismo era duplo, as curvaturas principais eram iguais. Então o grau, a dioptria do óculos, etc., quando você calcula, tem a ver com a diferença entre as curvaturas principais nas duas direções perpendiculares à córnea no centro do olho. Tá? Isso aqui são superfícies mínimas com bolha de sabão. Se você pega certas bordas, né, e você mergulha numa solução de sabão, quando você levanta, você vê a bolha de sabão preenchida, essa superfície é uma superfície mínima. Então aqui a gente tem o exemplo do catenoide, são experimentos com sabão, o catenoide, o helicóide, a superfície de Henneberg e várias outras. Né? Deixa eu passar aqui só para dar mais alguns exemplos. Esse aqui é uma foto do Estádio Olímpico de Munique, foi construído em 74 para as Olimpíadas, e a matemática também aparece na arquitetura, porque o teto do Estádio Olímpico de Munique é uma superfície mínima. Os cristais fotônicos das asas das borboletas. Existe essa superfície aqui, que são chamadas de giroides, que é uma coleção de superfícies mínimas periódicas, infinita em todas as direções. Então os biólogos detectaram que as asas das borboletas, a geometria das asas das borboletas, na microescala, né, são formadas por superfícies mínimas. Esse aqui é um trabalho recente, um paper científico publicado em 2018 na área de química, onde os pesquisadores, todos os listados aqui, estão usando superfícies mínimas para descrever polímeros na química. Né? Deixa eu falar rapidamente isso sobre equações diferenciais ordinárias de sistemas dinâmicos. Aqui eu vou ser bem intuitivo. Imagine que isso aqui é uma coleção de agulhas. Você olhou para a região do plano e tem uma coleção de agulhas. Então eu vou chamar de curva integral dessa coleção de agulhas, uma curva no meio dessas agulhas, que tem a propriedade de, em cada ponto da curva, a agulha que já estava lá é tangente à curva. Toda vida que eu achar uma curva que tem as agulhas como vetor tangente, essa curva é chamada de curva integral do campo de agulhas. Né? Esse campo de agulhas a gente chama de campo de vetores, e essas curvas a gente chama de curvas integrais. Onde é que isso aparece? Onde é que isso aparece na minha vida? Aparece no campo. A gente deve a vida da gente às curvas integrais do campo magnético da Terra. A Terra tem ferro fundido dentro. E com o movimento de rotação, esse ferro fundido gira e gera um campo magnético saindo dos polos. A Terra, na verdade, é um grande ímã. É o que a bússola detecta. Né? Mas eu preciso deles para viver, sem dúvida. Por causa dos solar flares, né? As explosões de radiação do Sol, que emitem radiação, e o campo magnético da Terra, que na verdade são as curvas integrais, são as soluções da equação diferencial associada ao campo magnético da Terra. Esse é o nosso escudo. É o nosso escudo. Ele impede a gente de ser bombardeado por radiações. E eu vejo o efeito disso? Vejo na aurora boreal. A aurora boreal são as partículas que estão excitadas energeticamente, que ao bater no campo são desviadas para os polos. E quando chegam no polo, elas acendem luz. E essa luz é a aurora boreal. Então a aurora boreal é o testemunho da gente sendo protegido pelas curvas integrais do campo magnético da Terra. Uma outra coisa interessante, que pouca gente sabe, é que pássaros, golfinhos e tartarugas também resolvem equações. Como assim? Certas espécies de pássaros, golfinhos e tartarugas têm uma região do cérebro sensível ao campo magnético. Então, quando vocês veem aquele monte de pássaros voando juntos, na verdade eles estão fazendo aquilo porque estão detectando o campo magnético, as curvas integrais do campo magnético da Terra. Então a gente tem os pássaros, os golfinhos e as tartarugas. Tá? E por fim, eu vou falar isso rapidamente, eu ainda tenho 50 segundos.
Isso aqui eu queria falar, era só para mencionar um tipo de pesquisa, por exemplo, que é feita no Departamento de Matemática da UFC, né? Como eu posso falar melhor do que eu faço, do que os meus colegas fazem. Esse é o tipo de equações diferenciais, esse é o tipo de problema que eu trabalho, né? Que a gente chama de problema de fronteira livre, é um problema do tipo Hill-Shaw, e a gente, quer dizer, eu estou fazendo esse tipo de pesquisa aqui com os meus colaboradores, alunos, etc. E existem algumas colaborações com algumas universidades americanas que também estão trabalhando no mesmo tema, em projetos, e essas equações, elas são utilizadas para estudar a quebra de simetria de tumores cerebrais. Você tem um tumor no cérebro, começa a evoluir, e a partir de um certo momento ele deixa de ser simétrico. Ele prefere invadir certos tecidos, certas regiões, a outras regiões. Por que isso acontece? Então isso tem uma quebra de simetria. Inicialmente ele é uma esfera e a partir de um momento ele deixa de ser. Então eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia da natureza das equações, né? A equação na forma divergente, não linear, tem um processo com a lei de Darcy, a conservação de energia, etc. Darcy's Law, né? Isso era só uma figura esquemática. A gente também usa a matemática em imagens médicas, né? E isso vai ter, acho que o Charles vai falar isso muito mais detalhado do que eu hoje à tarde, falando sobre a transformada de Fourier, wavelets, etc. Criptografia, né? Quando você transfere dinheiro do banco A para o banco B, por que um intermediário não vem, não entra no meio e não rouba seu dinheiro? Qual é a dificuldade que ele encontra para fazer isso? E isso tem, por incrível que pareça, a dificuldade que alguém tem para interceder no meio da comunicação, para evitar que o dinheiro que sai do banco A e vai para o banco B seja roubado, é a dificuldade que a gente tem de fatorar números. Quando se eu me der um número, imagine dois números primos gigantescos, certo? Então, se eu fizer um produto desses números e me der um número, é muito difícil você fatorar um número. Imagine que eu dei um primo que tem 30 casas decimais, por exemplo. É muito difícil você, se eu der um produto, é muito difícil você encontrar os fatores. Quem é que sabe os primos? Os dois bancos. Os dois bancos sabem, então a informação saiu, é criptografada por esses dois primos. Quando ela chega no outro banco, que ele também sabe quem são os primos, ele decodifica a informação. Por isso que é difícil alguém entrar no meio e descobrir. Ou seja, se algum dia alguém encontrar uma maneira fácil de fatorar os primos, os bancos vão quebrar, né? Para resumir assim, em termos práticos. Aqui é o processo de otimização, que eu também não vou falar muito. Isso aqui são os centros de distribuição da Amazon.com, né, para distribuir livros nas sedes. É um programa matemático super sofisticado, de como é que onde é que você aloca o centro de distribuição, né, para que você tenha um gasto, seja bem efetivo e tenha um gasto mínimo. E agora, não podia deixar de falar dos jogos eletrônicos, né, os filmes animados e os videogames, que usam uma quantidade de matemática super sofisticada. Tá bom? Desculpa por ter passado 3 minutinhos da obra. Muito obrigado.